Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse cântico, por esse hino tão usado pelo Senhor, ó Pai. Eu sei que como o pastor Valdir orou aqui no meio dessa reunião, às vezes nós estamos precisando, estamos com dificuldades, estamos passando por problemas, ó Deus, mas como esse cântico nos ensina, vamos louvar ao Senhor, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo e as suas misericórdias, elas permanecem sobre as nossas vidas, ó Deus, como o Aurimar nos lembrou nessa manhã, que o Senhor renovou sobre nós as suas misericórdias, a sua graça tem se renovado sobre as nossas vidas diariamente. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração grato, um coração adorador, ó Deus, na sua presença, um coração que o adora em espírito e em verdade, ó Deus. Não queremos ser religiosos, não queremos, ó Pai, ser pessoas que cumprem um ritual semanal e domingo após domingo vêm aqui, mas voltam para suas casas e as vidas permanecem da mesma forma, dominadas pelo pecado. Nós queremos te louvar, ó Deus, mais do que com um cântico, mais do que com palavras, mas com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa intimidade diária com o Senhor, que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor e louvar ao teu santo nome dia após dia, tarde após tarde, manhã após manhã, noite após noite, que o nosso dia seja por completo derramado diante da presença do Senhor. Pai, eu coloco o empresário diante do Senhor, ó Pai, que ele seja um empresário honesto, um empresário cristão, que louve ao Senhor através do tratar aos seus funcionários, através do tratar dos seus clientes. O funcionário, ó Deus, que possa, em nome de Jesus, ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra nas suas funções. Pai, o aposentado, o pai, a mãe, o filho, ó Deus, que cada um aqui possa louvar ao Senhor em cada área da sua vida. Usa as nossas vidas, ó Deus, não permita que nós venhamos ter um discurso diferente daquilo que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou mais animado que o Valdir, né? O Valdir, quando toca Cassiano, a gente tem que ficar segurando ele ali para ele não... Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5 e diante. É muito gostoso estar nos cultos da manhã, porque eu me sinto revigorado, né? Eu me sinto... eu vejo como Deus é tão precioso para cada um de vocês que está aqui nessa reunião, e a interação de todos aqui no culto, tanto que o próprio Aurimar, ele mesmo, quando nós não estamos cantando muito, correspondendo muito, nós sentimos a falta e falamos, o que está acontecendo? Né? Porque esse geralmente é um culto tão animado, é um culto tão ativo, né? E não só no culto, mas nós sabemos que a alegria de vocês em cantar, em louvar ao Senhor, em expressar, é apenas uma resposta daquilo que vem na vida dos irmãos. E os irmãos que eu posso andar, os irmãos que eu conheço mais de perto, eu sei que não são religiosos, mas são pessoas que têm um coração quebrantado na presença do Senhor, que têm um coração derramado diante dele. Então, é muito gostoso estar aqui e participar dos cultos do final de semana, né? Mas, como o Leno lembrou aqui no começo, eu já vou falar agora, Leno, né? Mais importante, é tão importante quanto nós estarmos aqui no culto animados e buscando e falando e cumprimentando o irmão e naquele primeiro cântico, né? E saudando aos irmãos aqui com alegria, né? Mais do que isso, é importante nós compartilharmos o Evangelho boca a boca. É importante nós abrirmos as nossas casas para a palavra de Deus também. Então, irmão, se você ainda não abriu a sua casa para uma célula, não abriu a sua casa ainda para receber os irmãos, para compartilhar daquilo que você tem falado, daquilo que você tem vivido, essa é uma grande oportunidade. Então, se você que está aqui, mesmo você que vem aos cultos da manhã e pensa assim, não, já vivi muito, sabe, agora eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais ânimo, você é muito importante para Deus, e Deus quer usar a sua vida. Moisés, Deus usou Moisés depois dos 80 para tirar o povo do deserto.
Imagina você que é novo, com 70 aí, um menino, né? Um jovem de 70 anos. O Senhor quer usar a sua vida ainda, meu irmão, minha irmã. Então, se você ainda não está em célula, nos procure ali no balcão dos ministérios no final do culto e nós vamos te ajudar a escolher uma célula que combina com você e que você vai ser uma bênção ali também. Continua sendo uma bênção nos cultos, continua sendo uma bênção nas suas casas, mas também abra sua casa, se deixe ser ministrado, se deixe ser cuidado e se deixe cuidar das pessoas também. Amém? 1 João, capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 10. O título dessa mensagem é: A chave para a comunhão é andar na luz. A chave para a comunhão com Deus é andar na luz. E a chave para a comunhão com os irmãos é andar na luz. Hoje nós estamos aprendendo também sobre relacionamentos lá no Mini, né? O pastor Aldesir falou um pouco sobre o relacionamento de José com seus irmãos, e eu preguei, a minha última mensagem, eu citei um pouco da história de José aqui no culto das 8, e nós só conseguimos ter uma comunhão completa com os nossos irmãos, nós só conseguimos ter uma comunhão completa com Deus quando nós temos uma vida guiada pela luz. O texto diz versículo 5, esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, se afirmamos que não temos pecado em nós, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós temos que andar na luz. Cristo é a luz. A luz, ela é uma simbologia religiosa, ela é um símbolo usado em várias religiões, em várias outras doutrinas. Normalmente a luz ela simboliza o bem, e as trevas, o mal. Na área do conhecimento, quando você alcança a luz, é quando você atingiu o conhecimento, quando você alcançou o conhecimento. E quem anda nas trevas é quem é uma pessoa indouta, uma pessoa que não consegue, não tem entendimento das coisas. Mas nós, como cristãos, entendemos que Deus é a luz. Deus é a luz. E as trevas é quando nós andamos longe da luz, longe da presença de Deus. Então, se nós declaramos aqui, culto após culto, semana após semana, dia após dia, nas suas palavras, nas suas conversas, que você tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas não anda nele, você anda nas trevas. Não tem como, não há como você não ter comunhão com Deus e ainda assim andar na luz, não existe. Ou é como você chega na sua casa, você acende a luz ou apaga a luz. Não tem como você ficar com a luz apagada e estar claro dentro desse cômodo. Então a nossa vida é assim também. Nós temos que andar na luz e nós temos que praticar a luz. Quem está na luz não pratica as trevas. Mas, meus irmãos, se nós entendemos que andar com Deus é andar na luz e estar longe de Deus é andar nas trevas, então nós devemos entender que o pecado é a treva, que o pecado em nossas vidas são trevas. E como seria bom, meus irmãos, se a partir do momento que eu levantasse a minha mão aqui, quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui à frente e o pastor fizesse uma oração. Como seria bom se a partir desse momento não existisse mais pecado nenhum em nossas vidas. Essa não é uma realidade. Essa não é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas, porque o pecado, ele continua nos incomodando.
ele continua nos atrapalhando, ele continua nos seguindo. E eu sei que há irmãos, há pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, já decidiram andar na luz, foi uma decisão, mas tem sido derrotado pelo pecado diariamente. Você aceitou o Senhor Jesus e falou, não, agora eu quero ser diferente, eu vou ser diferente. Mas continua com a promiscuidade, talvez, no seu coração, em algumas atitudes, com a sua boca proclamando o que não agrada ao Senhor, com a sua atitude, com as suas finanças. E você talvez tenha tentado andar na luz e não consegue andar na luz totalmente, porque você ainda alimenta, você ainda mantém alguns pecados. Eu creio numa igreja tão poderosa, uma igreja tão santa, em que um dia eu vou abrir aqui as obras da carne, e eu vou começar a ler, as obras da carne são manifestas, elas são conhecidas como, e eu começo a ler as obras da carne, e falo lá sobre os pecados sexuais, e as pessoas da minha igreja olham para mim e falam assim, por que ele está falando isso? A gente nem pratica mais isso não é algo comum no nosso meio. E aí, quando nós falamos sobre os pecados sociais, aquele que é o que é tumultuador, o fofoqueiro, o mentiroso, né, o que não tem palavra, e aí quando eu começar a ler isso, nós olharmos assim uns para os outros e falar assim, eu não conheço ninguém aqui na minha igreja, eu não conheço ninguém aqui que pratica essas coisas. Eu não conheço. E aí você pode olhar para a minha vida, você pode olhar para a sua vida e falar assim, olha, eu não tenho esses pecados sobre a minha vida. E sobre os pecados espirituais, a bruxaria, outros pecados que as obras da carne vão citando. E aí você fala assim, graças a Deus, nós já fomos libertos disso. Graças a Deus, essas obras não são conhecidas no nosso meio. E não só no meio do nosso plenário, de quem vem ao culto, mas no meio de todos os nossos irmãos. Quem sonha com uma igreja assim? Uma igreja santa, uma igreja que anda na luz, uma igreja que vive na luz e que tem comunhão com Deus, e porque a comunhão com Deus era tão íntima, era tão perto, era tão gostosa, que não tem mais espaço para pecado, não tem mais espaço para trevas. Esse é um sonho. Mas aí eu faço uma pergunta para você, isso não deveria ser uma realidade, ao invés de um sonho? Essa deve ser a realidade da igreja e não um sonho. A realidade onde nós olhamos e falamos assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim em todos os momentos, em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que andar na luz. A chave para a comunhão é isso. Mas nós entendemos também que algumas pessoas que aceitam ao Senhor Jesus, elas vêm à frente, elas tomam essa decisão, elas têm uma postura diante da presença do Senhor, mas depois que elas se convertem, parece que piora tudo. Não tem gente assim? Que eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, nem vou dar nenhuma pista, mas quando ele não era crente, ele era melhor do que quando ele se declarou cristão. Porque a partir do momento que ele se declarou cristão, não sei se essa pessoa se converteu ou não, mas tem muitas pessoas assim, que a partir do momento que se declaram cristãs, elas pioram. E além de carregar o pecado, elas se armam, e elas armam um muro de religiosidade em volta delas. Um muro onde você não consegue exortar, você não consegue alertar, você não consegue falar nada. Mas nesse muro é um muro de acusação. É um muro de acusação para as nossas vidas. E aí quando você vai falar, a pessoa retruca e fala, e você que faz isso, e você que faz aquilo, e você, e você, e você. E essa pessoa, ao invés de ter comunhão com Deus, ao invés de caminhar para a luz, ela vai se escondendo nas trevas e apontando os seus defeitos, apontando o pecado de um, de outro, e apontando os erros que nós temos. E essa pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que provavelmente nunca vai andar na luz, porque ela não deixa a luz entrar sobre a vida dela. Ela aceitou Jesus de boca, de mão levantada, mas efetivamente ela não permitiu que o Senhor Jesus entrasse na vida dela com a luz. Ela não permitiu que o Senhor Jesus tomasse conta de cada área da vida dela e fosse ajudando, auxiliando a caminhar. E é difícil.
Andar na luz é difícil. Sabe por quê? Quem é dono de casa sabe, né? E depois que você tem filho, é pior ainda. A nossa casa fica uma bagunça, né? E aí sempre tem aquele quartinho que a gente começa a guardar, é o quarto da bagunça. Todo mundo tem um quarto da bagunça, né? No caso, o quarto da bagunça é o meu quarto, lá no meu apartamento, que só tem o meu quarto da Esther e a sala, e o banheiro. Então a gente vai colocando as bagunças lá no canto lá do nosso quarto. E aquele canto é o canto da vergonha. É o canto que quando chega a visita em casa, a gente tampa e fecha a porta do quarto e põe tudo lá no quarto, tranca a porta, né, assim, e aí fecha, e aí dá uma arrumadinha, passa um aspirador rápido ali, limpa a mesa e recebe as pessoas naquela parte. Mas quando nós decidimos andar na luz de Jesus, nós não temos espaço para um canto da bagunça em nossas vidas. Nós não temos espaço para chegar e falar assim, Jesus, espera aí, deixa eu só esconder esse pecado aqui, ó, vou trancar ele aqui, vou trancar o meu tratar com a minha esposa, que eu sou tão grosseiro com ela, mas aqui na frente do Senhor eu sou bonzinho, na igreja eu sou bonzinho, quando tem os meus irmãos, quando tem a célula na minha casa, eu estou escondendo. Não há mais espaço para isso. Mas quando Jesus vem, ele é que nem sogra, né? Jesus, ele chega assim, já vai olhando o quarto, vai falando, nossa, que bagunça esse quarto aqui, e não sei o quê, e ele quer bagunçar, ele quer arrumar, ele fala, não vou passar essa roupa, né? A minha mãe é assim, ela chega lá em casa e fala, nossa, quanta roupa, hein? E já pega, já fala, já quer passar, já quer lavar, e começa a querer limpar, e Jesus é assim nas nossas vidas. Ele chega nas nossas vidas e ele se sente incomodado, não há espaço para trevas. E ele chega e ele fala, não, meu amado, meu filho, não permita essa bagunça na sua vida. Isso aqui vai dar problema para você lá na frente. E Jesus, ele quer arrumar. Mas às vezes, a luz, ela também gera exposição. Ela gera incômodo. Quando você está na luz, às vezes a luz ela é tão forte que ela começa a te incomodar, porque você estava nas trevas, você estava escondidinho ali. E aí você começa a ser incomodado, a ser exposto, e a ter que confessar os seus pecados, né? E a ter que mostrar que você tinha uma dificuldade tão vergonhosa em tal área, que você tinha um problema tão, né, para você é uma pessoa tão velha, já tão avançado, e você com esse problema de menino, né? E aí, quando você decide andar na luz, você tem que também abrir mão do seu orgulho e expor as suas necessidades, expor as suas dificuldades. Na nossa casa é assim, você consegue trancar lá, e aí você consegue mocar, né? Você deixa no mocó ali, deixa guardadinho uma coisa ou outra. Mas quando nós decidimos andar na luz, é como se a nossa casa fosse sempre arrumada, e não houvesse espaço para tranqueiras, para coisas que não são utilizadas, para coisas que não agregam em nada na nossa casa. E assim andar na luz de Jesus. Nós temos que ser sempre limpos, sempre organizados, sempre organizados. Mas isso dá trabalho, porque assim como a casa, né? Assim como na nossa casa, quando nós temos que mantê-la organizada, para manter uma casa organizada, a gente sabe que é difícil, né? Você tem que arrumar toda hora. Toda hora. Bagunçou, tomou banho, é muito cômodo deixar a toalha ali, mas não, você tem que pegar e guardar. Sujou a louça, você tem que lavar. E assim é o pecado. Deu uma deslizada, opa, já vou arrumar agora. Vou confessar. Se eu tenho que confessar para o meu marido, eu tenho que confessar para a minha esposa, eu tenho que confessar para o meu pastor, para o meu líder, para o meu irmão, para o meu cunhado, para o meu primo. Não importa. Eu vou confessar. Eu vou limpar isso antes que acumule. Antes que isso se torne um problema. Mas há algumas características, alguns problemas que o texto nos mostra, né, para que isso aconteça na vida do cristão em relação a andar na luz e ao pecado. Né? O pecado ele não é tão bonitinho como a bagunça da casa. A bagunça a gente até consegue disfarçar. Né? A bagunça você limpa e tem um dia que a sua casa está limpa. A sua casa está organizada, a sua casa está mais ou menos ajeitada ali. Mas o pecado não. O pecado, ele é uma mancha que não sai. Ele é uma mancha que precisa de atenção. E ele precisa da luz de Cristo. Ele precisa ser totalmente exposto para que ele seja totalmente curado e para que as nossas vidas sejam transformadas. Então há alguns erros que o texto nos mostra na vida do cristão.
que nos impedem de andar totalmente na luz, que nos impedem. Talvez você está aqui na igreja e você até aparenta estar na luz, né? Tem gente que aparenta ser luz, mas a sua vida está em trevas. Só você e Deus conhecem o seu coração. Talvez você ministra sobre a vida das pessoas, mas tem andado nas trevas. E a primeira coisa, o primeiro erro que nós vemos no texto é viver em pecado. Versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Não há espaço para nada. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentiroso. Mentiroso. Essa é a pessoa que diz ter comunhão com Deus, mas continua vivendo em pecado. Semana após semana, dia após dia, né, nós temos falado sobre essas coisas. Todas as minhas mensagens, elas passam sobre esses mesmos temas. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Pecado. Viver em pecado. Alimentar o pecado. Se você é um crente, se você é uma pessoa que aceitou Jesus, se você verdadeiramente tem a luz de Deus sobre a sua vida, não permita que o pecado continue, seja ele do tamanho que for. Talvez você se envolveu numa maracutaia financeira, né? E é algo que você já comprometeu o seu salário, a sua verba, a sua renda familiar com aquilo. Meu irmão, eu quero te desafiar a abrir mão disso. Abra mão das negociações financeiras erradas sobre a sua vida. Deus é fiel o tempo todo. O tempo todo. Talvez você já se comprometeu e você já está ali tão comprometido que você não consegue mais. E você se você tirar essa renda extra, que não é certa, que você sabe que compromete a sua intimidade com Deus, e que você sabe que compromete até a sua relação com os seus, que se alguém descobrir vai dar problema. Meu irmão, abra mão disso. Talvez você não consegue nem pagar mais a sua luz ou o seu cartão de crédito se você não tiver esse dinheiro. Confie em Deus, trabalhe, corra atrás, busque. Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar a estratégia correta, Deus não vai te desamparar. Deus é assim, olha para a sua vida, olha para o seu passado. Quantas vezes o Senhor te deixou na mão? Quantas vezes Deus te desamparou financeiramente? Problemas, momentos apertados, todo mundo passa. Todo mundo passa. Até o Eike Batista, né, não está passando agora por um aperto ali. Maracutaia. De que adianta gozar de tanta riqueza? Conquistou tantas coisas. E hoje está lá comprometido, exposto, humilhado, envergonhado. De que adianta? Foi tão pouco tempo que ele viveu, eu acho pouco tempo. O tempo que ele teve para gozar da sua riqueza. Riqueza ilimitada, né? Mas hoje está lá, colhendo as consequências, colhendo o fruto. E talvez a consequência desse pecado não precisa ser você sendo humilhado, sendo exposto, mas é você pagar o preço e andar um pouco mais apertado, abrir mão de sair, abrir mão de ter algumas coisas que os irmãos, que você poderia ter. Abra mão dessas coisas. Sexualidade, meu irmão, minha irmã, talvez você tem ainda, hoje, alguns problemas na mente, algo na sua sexualidade que não foi tratado, algo na sua sexualidade que não foi totalmente curado. Exponha isso ao seu marido, à sua esposa. Se você não é casado, exponha isso a um amigo. Trate isso, não deixe que esses pecados venham andando e venham se arrastando sobre a sua vida. Isso é tão pouco, é tão pequeno, perto do que Deus pode nos dar, perto do que é a presença do Senhor em nossas vidas. Ontem nós ouvimos um testemunho, né, na verdade uma música, e foi muito gostoso. O pastor Yuri trouxe um testemunho de um irmão que faleceu essa semana, e
Ele estava orando na presença de Deus e ele sentiu muito forte o Espírito Santo, quando ele leu sobre Salomão, que Deus pergunta para Salomão, Salomão, o que você quer? Né? O que você pode escolher qualquer coisa. E Salomão escolheu sabedoria. Né? E esse irmão ele falou assim, que naquele momento Deus falou tão grande, tão fortemente com ele. E Deus perguntou para ele, o que você quer? E ele falou, Deus, eu quero um coração contrito e quebrantado diante da tua presença. Porque diante de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. O Senhor não resiste. É isso que o Senhor ama. Quem tem um coração quebrantado diante da presença dele. Então não permita que um pecado tão pequeno, algo tão passageiro, venha impedir você de ter um coração quebrantado na presença dele, um coração derramado diante da presença dele. Tantas outras coisas, pecados sociais, meus irmãos, coisas que nós vamos carregando, a fofoca, a mentira, a difamação. Não permita que essas coisas tomem conta da sua boca. Não permita que essas coisas tomem conta da sua vida, mas tenha uma intimidade completa diante do Senhor. Então, o crente que vive em pecado, ele não anda na luz. Ele não anda na luz. E não há algo mais precioso do que andar na presença do Senhor. O segundo erro, versículo 7 e versículo 8. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso é uma consequência. A comunhão com Deus e com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele limpa. Ele nos deixa alvos mais do que a neve. Se afirmarmos que estamos sem pecado, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Esse é o segundo erro. É quando nós negamos a existência de pecado em nossas vidas. Como eu disse, nós não devemos andar em pecado, mas nós devemos confessar os nossos pecados. Sempre estarmos com Jesus e Ele vai purificar os nossos pecados. Ele vai tirando os nossos pecados dia após dia, lavando as nossas vidas. Nós somos como aquela roupa branca que já encardiu. E aí você passa Vênus, você passa Omo, você passa Brilhante, e você tem que ir lá, semana após semana, água sanitária, limpando, e limpando, e limpando, e aquele encardido vai saindo. Vai saindo, só que Jesus não deixa amarelado. Jesus, ele deixa branco. Ele deixa alvo. Mais do que a neve. É assim que nós ficamos limpinhos, branquinhos. Mas tem um erro. Isso é uma teologia mentirosa. É uma teologia da enganação, que diz que nós não pecamos. Que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, você não peca mais. E aí você não peca, e aí nós criamos uma paranoia. Nós andamos nessa paranoia de falar assim, eu não peco, porque se eu pequei é porque eu não sou crente, se eu pequei é por isso, se eu pequei é por causa daquilo. A diferença não é que nós não pecamos, é que se nós pecamos, nós levantamos e nós já confessamos. Nós não aceitamos a condição de pecado. O pecado, ele existe, a dificuldade, ela existe. Ela até você vai cair, talvez hoje ainda, mas a diferença é que você não aceita andar nessa condição. A condição de pecado é que é o problema. O pecado, você pode cair agora, mas já confessar daqui 1 segundo, não espera o tempo passar. Ou então, como o pastor Gil sempre fala, a tentação ela é real, mas você também pode confessar a tentação antes do pecado acontecer. Porque se você for tentado e você pecar, você pecou 2 vezes. Você pecou porque você já sabia, você fez um pecado premeditado. Confesse a sua tentação também. Confesse as suas dificuldades. Confesse para Deus, confesse para o seu marido, para a sua esposa. Eu estou dando bastante ênfase nisso. Porque nós temos que andar em comunhão em casa, na nossa família. E ali são os nossos primeiros discipuladores, aquelas primeiras pessoas, aqueles que estão nos olhando diariamente. Confesse o seu pecado. Não acredite que você não tem pecado. E essa teologia, ela cria uma paranoia, uma esquizofrenia religiosa. Porque você começa a andar, bom, eu não posso pecar. Eu não peco, eu não peco, eu não peco. E você não peca. E você começa a olhar as pessoas e achar que as pessoas não pecam. E a idealizar
semideuses nas pessoas. E aí talvez você comece a entrar numa profundidade de paranoia que você já começa, bom, se eu não peco, eu não posso ficar doente também. Né? Então, se eu estou doente é porque eu estou em pecado. E aí você vai entrando numa paranoia, numa esquizofrenia, numa doença espiritual. Se liberte disso. Se liberte disso. Nessa manhã, ande na luz. Peça para que Deus ilumine a sua vida. Peça para que Jesus ponha um foco sobre a sua vida. E o terceiro e último erro do cristão é não confessar o pecado. Primeiro, viver em pecado. Segundo, negar o pecado. E o pior de todos é não confessar o pecado. Versículo 9, versículo 10 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos ficar só no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma das estratégias do diabo em nossas vidas é nos impedir de confessar o pecado. É a vergonha, é o medo, é o constrangimento. Tem momentos, tem coisas que eu faço, que às vezes eu penso assim, rapaz, se eu for falar isso para minha esposa, acaba meu casamento. Não é assim? Se eu falar isso para ela, o que ela vai pensar de mim? Né? Se eu confessar isso para o meu pastor, que é o meu chefe, eu fui demitido na hora, acabou. Né? Vou ter que arrumar outro emprego, vou distribuir currículo por aí. Porque da onde que eu vou? E aí você começa a ter um medo sobre essas coisas. E a cultivar uma vida sem transparência, uma vida nas trevas. Mas a palavra diz que Jesus, além de purificar os nossos pecados, Ele nos livra de toda injustiça. Toda injustiça. Deus é fiel e justo. Deus é Pai. Ele cuida de nós. Confesse o seu pecado. Não ande com um pecado assim. E tem pecados que são difíceis de confessar até para Deus, não tem? Que você tem vergonha, você vai e você só chora. Tinha vezes que eu chegava e eu só chorava, assim, falava, Deus, o Senhor sabe. Né? E eu tinha medo, vergonha de Deus, de confessar. Não tenha vergonha, Deus é seu Pai, Ele conhece a sua vida, Ele conhece você. E depois que você confessa o pecado, meu irmão, Ele, além de te purificar, Ele te cura daquela doença, daquela enfermidade que é o pecado na sua vida. Então confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado para Deus primeiramente e procure alguém de confiança para você confessar. Não mantenha isso só com você. Não carregue esse fardo pesado sobre a sua vida, que é o pecado, que é o remorso, que é a culpa. Porque quando você não confessa, você anda em culpa diária, você anda em remorso diário, e aquilo vai te corroendo, vai te atrapalhando, e o diabo, ele vai sempre te acusando com isso. Tem pecados que às vezes a gente já confessou, já foi perdoado por Deus, e o diabo vem, ó o que está acontecendo, isso tudo é como os irmãos de José. Lembra que agora o pastor Aldesir lembrou disso, mas José já estava no fim da vida dele, já estava no fim, e os seus irmãos, o seu pai já havia falecido, e os seus irmãos ainda carregavam aquela culpa, Isso é o que o diabo faz. Ele vai, você já foi perdoado, você já foi curado, você já foi tratado, mas ele sempre vem e fala, lembra lá atrás? Lembra lá o que você fez? Lembra o seu irmão que você jogou no buraco? Lembra aquele cadáver como foi com Moisés, né, na última palavra que eu ministrei, que você enterrou? Lembra disso? Lembra? Então, o diabo ele sempre tenta trazer aquilo. Por isso nós temos que ter uma vida transparente. Uma vida na luz. Que se o diabo vier acusar, você fala, lembro, eu fiz mesmo, mas eu já confessei, já fui perdoado, graças a Deus. Né? Deus me perdoou, a igreja me perdoou, meus irmãos já me perdoaram. Hoje eu sou limpo, hoje eu sou livre, hoje eu ando na luz. Eu ando na luz. É muito interessante, né? 1 João 2,9 também diz o seguinte, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz.
a luz, ela não é algo que interfere só na sua vida, mas ela atrapalha o nosso próprio convívio. Se você fala que ama o seu irmão, você tem que ter uma vida transparente, não só por você, mas por ele também, para que você tenha uma vida justa diante dele. Mas, ao passo que aquele que odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E é tão cego que não sabe nem para onde vai. Aquele que mantém o pecado do rancor, o pecado não perdoado sobre a sua vida, você permanece nas trevas, ao passo que é tão cego que não sabe nem para onde vai. É assim que é quem anda nas trevas e quem não anda na luz. Mas quem ama o irmão, mas quem permanece na luz, esse é salvo, esse é liberto, esse é perdoado, esse é limpo diariamente. Queria que você fechasse seus olhos. O pastor Valdir vai orar. Coloque essa palavra diante do Senhor agora. Não vá embora ainda. Teremos ainda um pós-lúdio e teremos uma palavrinha da Chica. Mas apresenta o seu coração nessa manhã diante do Senhor. Apresenta a sua vida. Talvez você venha aqui e você tem tantas trevas, tanta escuridão, tantas manchas no seu coração, que você não consegue mais nem dizer que tem intimidade com o Senhor. Peça para que Jesus, nessa manhã, lave o seu coração, para que Ele limpe a sua vida, para que Ele coloque um refletor sobre a sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua admoestação, o Teu ensino para com nossas vidas é para provocar em nós uma transformação profunda de arrependimento, de conduta, de atitudes, no falar, no olhar, no pronunciar, nas atitudes, de tudo que nós fazemos, ó Deus. Tua palavra diz que não há nada encoberto que não há de ser manifesto. O Senhor nos ensina que o pecado nos afasta do Senhor, mas nos mostra pela graça que nós temos condições de nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar diante do Senhor para ter uma vida com o Senhor para todo sempre. Nós queremos, ó Deus, nessa manhã, orientados pelo conselho do Senhor, nós queremos andar na luz, viver na luz, falar na luz, que esteja no nosso coração uma transparência criada pelo Teu Espírito Santo, para que nenhuma mancha, para que nenhuma mácula, para que nenhuma trevas venha, ó Deus, nos tirar a liberdade de viver com o Senhor, sendo um no Senhor. A Tua palavra diz que Deus é luz, e nele não há sombra, variação nenhuma mancha. Então, Senhor, se nós temos o Teu Espírito, nós temos a condição dada pelo Senhor de diariamente nos santificar. Então, Pai, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas manchas, perdoa os nossos atos e passa sobre nós a luz que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapidamente, não sai ainda. A Chica quer conversar rapidamente com vocês e depois nós damos a bênção apostólica. Irmãos, eu estou aqui chorando, mas não é de tristeza não, viu? É da graça de Jesus na minha vida e por estar aqui neste culto. Muito bem, você já deve estar sabendo, a maioria, que eu fui diagnosticada com câncer no intestino e 2 metástases. E passei 13 dias no hospital, fiz uma cirurgia, fiz a colostomia. E também fiz uma cirurgia de vesícula, que há algum tempo eu tinha pedras na vesícula. E eu quero contar rapidamente o meu testemunho. Deus tem me abençoado grandemente desde o dia que eu fui para a Santa Casa até hoje.
Deus tem sido muito, muito presente na minha vida, me fortalecendo, me abençoando através de muitas pessoas, irmãos da igreja, irmãos queridos, amigos, minha família. E é isso que me fortalece. E eu recebi uma palavra lá no hospital, eu gostaria de deixar com os irmãos aqui. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Depois, no 16, diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Então, eu estou aqui para agradecer também. Eu sei que a igreja tem orado por mim, muitos ministérios, muitas outras igrejas, e eu continuo precisando das orações dos irmãos. Amanhã começa o tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Eu sei que esse tratamento é um tratamento agressivo. Eu não sei o que me espera. Às vezes eu fico preocupada, mas não desanimo, porque eu sei que Deus está comigo. Uma experiência que eu tenho tido é assim, que o meu eu quer sobressair. Eu falo: fica quieto aí. Aqui é Jesus agora que está no comando. Né? Então, eu preciso muito das orações, que o Senhor possa, então, que vocês possam estar lembrando de mim em suas orações. E eu agradeço muito também a equipe, pastor Valdir, todo dia a gente se fala. E glória a Deus por vocês, e que o Senhor possa estar abençoando cada um nas suas tribulações, que por maior que seja o seu problema, Deus tem a cura, Deus pode te curar, Deus está com você, Ele não desampara. E como o pastor Rafael diz, Ele quer um coração contrito, derramado, entregue a Ele. Então, que sejamos assim, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar. E uma das grandes bênçãos que temos em nossas mãos, um dos maiores recursos dado pelo Espírito Santo, um grande instrumento de Deus dado pelo Espírito Santo de graça, é a nossa fé que cura, é a nossa oração que nos leva a Deus. A Chica está aqui, disse da sua dificuldades, expôs que está com câncer e disse: meu corpo não está muito bem. Mas ela está dizendo isso na presença dos irmãos. E o que é mais lindo é que no reino da terra nós fazemos o que é possível fazer. Nós cooperamos com o Espírito que está acima de nós, com outro reino, que é o reino espiritual. E aqui também, acima de nós, existe uma tamanha, incontável, inúmera testemunha nos céus, pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos nós somos assistidos diante de Deus. Então, a Chica não está só. Ela tem uma família, o Sandoval está vindo. Ela tem, além da família, este povo aqui na terra, a equipe de louvor que sempre ela esteve presente ministrando. Ela tem os filhos, ela tem os pastores, ela tem a Edmara que torce por você, que saiu de lá de trás para vir ver seu testemunho, mas ela nos tem como igreja que vai orar por ela, vai interceder. Mas Chica, este povo ainda é pouco, porque na região celestial, Deus já tem a bênção, Deus já tem literalmente
como o Rafael disse, a luz que está lá no fim do túnel. A gente tem que andar por essa luz. E quando a gente anda na luz, as trevas dissipam. A luz de Deus dissipa as trevas. Quando a luz de Deus vem, não há enfermidade que resiste, não há temor, não há nada. Porque a luz de Deus, ela é suficiente para fazer nova todas as coisas. E o seu testemunho já foi lindo. Porque você está com a enfermidade, você já está dizendo hoje que Deus já está no controle de tudo. Você não esperou passar pela enfermidade dizendo, eu não sei o que será do futuro. Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro. Então, lá no futuro, o que der para fazer, se eu puder, eu vou contar testemunho. Não. Você já está dizendo assim, o meu Deus, Ele me conhece desde agora e Ele sabe que lá no futuro, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Aqui olhando nós temos, se a câmera puder, amado, filmar ali, ó, levante a mão aí, levante a mão e fica lá, a câmera vai te filmar. Você conhece a irmã? Aquela irmã já esteve na situação com câncer. 6 meses diagnosticado pelos médicos. Os médicos disseram, não tem mais o que fazer. Daqui 6 meses, já era. Olha lá o cabelo da irmã. Lindo, lindo e lindo. Porque esse é o nosso Deus, um Deus lindo. Amém? Igreja, levante suas mãos. Aurimar, fica aqui perto de mim. Coloca a mão aqui na tua ovelha. Amigo, somos uma equipe. Deus, o Senhor é luz. E a tua luz dissipa as trevas. A tua luz põe para fora, Deus, tudo aquilo que não presta dentro de nós, tudo aquilo que nós não conseguimos, por nossa força, vencer. É a tua graça quem nos coloca em pé, é a tua graça quem nos sustenta, é a tua graça que nos põe, ó Deus, num patamar daqueles que são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E nessa manhã não temos como terminar esse culto de uma forma melhor, sem dizer que o nosso coração confia no Senhor, que o nosso coração espera pelo Senhor. Deus, quando o pecado, Deus entrou no mundo, um homem não podia fazer nada para se perdoar. Pelo contrário, a gente só podia dizer perdão, mas toda a obra restauradora veio do céu. É Jesus quem perdoa o pecado, é Jesus quem tira a mancha do pecado, é Jesus quem tira o vício do pecado. E o pecado é uma doença, e Jesus nos cura dessa doença. Hoje nós queremos dizer que o câncer é uma doença, mas Jesus cura o câncer. Jesus cura o pecado, Jesus cura o câncer, porque Jesus é o maior médico da história da humanidade. Não existe nada que se compara ao poder de Jesus. Nós queremos pedir, ó Deus, que esse testemunho não seja contado lá no final. Esse testemunho está sendo contado hoje como algo que glorifica o teu nome. E nós te pedimos como igreja do Senhor Jesus, que o Senhor coloque luz sobre a vida da Francisca, sobre a vida da Chica, ó Deus, sobre a vida de todos os irmãos que estão também passando por dificuldades físicas, com outras enfermidades e doenças. Nós queremos colocá-los nas tuas mãos e pedindo, Senhor, que toda enfermidade possa cair por terra, possa sair do corpo, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus e que o sangue de Jesus seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vai na bênção.